Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Fala galera, boa noite mais uma vez, estamos aqui na nossa live. Hoje a ideia é a gente bater um papo sobre Ancine, né? Na verdade, até escrevi um artigo sobre isso, se eu não me engano, segunda-feira, e eu ainda não tinha notícia da saída da Regina Duarte, né? Ela saiu hoje, então acho que é um super assunto para a gente debater por aqui. Então veio bem a calhar, né, essa live ser hoje, eu realmente não sabia que ia acontecer. Já sabia que ela estava por sair, né, mas não imaginei que seria assim, exatamente no dia dessa live. Então a ideia é a gente bater um papo, um panorama geral sobre a Ancine, né? Acho que é resgatar um pouco desses 3 últimos momentos da Ancine para que a gente possa entender o que vem acontecendo, né? Estava caminhando bem, o que deu errado, né? E vou apresentando Juliana. Juliana é formada em cinema e audiovisual pela UF, mestre em comunicação também pela UF e doutoranda em cinema pelo programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da UFJF. Atualmente é consultora de projetos e produtora executiva, além de ministrar cursos, palestras em instituições voltadas para o audiovisual. Eu queria que você se apresentasse nas suas palavras, né? Afinal, quem é Juliana Bravo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou super honrada de poder participar com você da live aqui na Vira-Lata, falar sobre o setor. Bom, a minha história com o audiovisual ela é um pouco engraçada, assim, porque, na verdade, eu nunca pensei em fazer cinema, nunca pensei em fazer audiovisual na minha vida. Quando eu era adolescente, eu fui atleta profissional de vôlei, eu era jogadora de vôlei profissional, e achava que isso ia ser a minha vida, que eu ia jogar na seleção brasileira e tal, não sei o quê. Até que, quando chegou na época do vestibular, eu tinha que escolher entre ser jogadora profissional, ser atleta profissional ou ir para a área acadêmica, enfim, fazer faculdade, estudar e tal. E aí, só que além, assim, em paralelo com meu desejo de ser atleta, eu adorava música. E eu achava que eu, fazendo faculdade de música, seria uma tragédia, apesar de já ter estudado música e tal. Então eu coloquei no vestibular algo que pudesse ser um pouco relacionado com a área de música. Então eu vi lá, caramba, cinema na UF, tem uma área lá de som, de técnico de som, edição de som, então vou botar para ver no que dá. E aí começou a história, e quase 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, mais ou menos, eu entrei no audiovisual, né, pensando em entrar numa área relacionada a som. Mas como quase todas as pessoas, eu entrei na área de edição. Eu comecei no mercado fazendo edição de vídeos. Cara, mas então, isso é legal. Entrei em produtores independentes, né? É difícil. Eu conheci poucas pessoas na vida que queriam ser técnicos de som, né? Não desprezando a categoria, muito pelo contrário. Não desprezando, que é fundamental. É um puta técnico especializado e que às vezes as pessoas dão pouco atenção, né? Sempre dão atenção ao diretor de fotografia e tal. Mas o técnico cara, tem uma importância fundamental, mas é difícil você encontrar alguém que pense, não, eu quero trabalhar com som em cinema, com né? som. É difícil, né? Pois é. Eu cheguei a fazer algumas coisas na época da faculdade de som, fiz curtas e tal, mas aí, logo no início da faculdade, eu já fui pro mercado. Certo. E aí, naquela coisa, né? Preciso fazer grana, ajudar a família, né? Ter uma certa independência e tal. Então, aí eu já fui pro mercado, já entrei em produtora independente, mas na área de edição. E aí me especializei nisso, fiquei, sei lá, uns 2, quase 3 anos fazendo só edição. E aí no final da graduação, eu fui enveredar para a área acadêmica. Mas eu senti falta do mercado, e de um mercado mais criativo, que não fosse necessariamente áreas mais técnicas, como a edição. Então fiz vários cursos, me capacitei para a área de projetos e produção executiva, e aí a partir dali eu fui para o mercado, e aí entrei, logo depois eu me formei na graduação, entrei no mestrado em comunicação também pela UF e comecei a trabalhar na Brave, e ali foi o ponto de partida para entender a lógica do mercado, de projetos, de business e a produção executiva em si. Legal. Lembrar que a gente se conheceu exatamente por causa da Brave, né? Que, se eu não me engano, foi até o que eu comentei outro dia, foi quando eu conheci a Júlia Nogueira também,
que foi quando eu estava num evento que eles estavam falando sobre aquele livro, né, como... o guia de elaboração, isso, né? Guia de elaboração de projetos. E eu tava indo lá apresentar... Que fui eu que fiz esse evento. Pois é, cara. Olha que legal, né, É muito doido. Foi muito legal. Eu fiz o evento, aí você foi selecionado, né, para fazer com a Ju, né? Exato. Com a Ju e com o Guilherme Fiuza, né? Exato. E a gente bateu um papo lá enorme, ficamos horas ali falando sobre o mercado, falando sobre produção, foi assim, muito bacana, né? O que está acontecendo com a Ancine, né? Porra, desculpa, mas é complicado, assim, porque... Tá foda, né? Não, eu diria até para as pessoas aqui que estão escutando essa live e posteriormente esse podcast, é até difícil entender a estrutura, né? Para quem está um pouco fora do mercado, entendeu? Entender, pô, a gente tinha um mercado, a gente tinha um Ministério da Cultura, deixamos de ter um Ministério da Cultura, aí a gente passou para a pasta da cidadania, depois a gente foi para o turismo. Então é uma coisa que... E aí, né, cara? Eu queria que você me contasse um pouco, assim, em linhas gerais, o que você acha que está acontecendo na Ancine agora, né? Aí quando eu digo Ancine, eu não estou falando exclusivamente, né, do órgão Ancine, eu estou falando de tudo que está em volta dela, dos programas de financiamento e de fomento do audiovisual. Tá, eu acho que só para a gente chegar na Ancine, eu acho que a gente tem que justamente entender essa estrutura, né? Que o audiovisual está ligado com o governo vigente, né? Certo. Então, assim, a cultura, na verdade, ela está ligada à pasta do Ministério da Cidadania, tá? O Ministério da Cidadania, ele cuida de 3 pilares, basicamente, que é o pilar do desenvolvimento social, que é o outro do esporte e outro relacionado à cultura, tá? Esses 3 pilares possuem secretarias ligadas ao Ministério da Cidadania. Certo. Né? E dentro dessas secretarias do desenvolvimento social, do esporte e da cultura, dessa pasta especial de cultura, existem subpastas. A SAVE, por exemplo, é uma subpasta da Secretaria Especial de Cultura. A Secretaria Audiovisual está ali dentro. Certo. Secretaria de Propriedade Intelectual está ali dentro, de Promoção da Cultura está ali dentro e tal. Então, nós temos esse organograma assim, básico de ligação com o Ministério da Cidadania. Aí você me pergunta, pô, e a Ancine no meio dessa estrutura, né? Já que tem as secretarias, a SAVE está ligada à Secretaria Especial de Cultura e a Ancine. A Ancine, na verdade, ela é uma autarquia, ou seja, ela é uma agência que tem uma certa autonomia para promover as suas ações e as suas próprias políticas, tá? Então, ela pode tomar decisões próprias, mas nem todas necessariamente tem que ser passadas só por elas, precisa passar por outras, pela Secretaria de Cultura, pela aprovação do Ministério da Cidadania. Eu acho que também a gente precisa contextualizar o seguinte, a Ancine ela não funciona sozinha no setor audiovisual. Existem outros órgãos, outras esferas que também deliberam e provocam políticas relacionadas ao audiovisual. Então, por exemplo, a Ancine é a nossa agência reguladora, né? É ela quem vai fomentar, regular, fiscalizar, fomentar a atividade no setor, e ela que vai fornecer as condições possíveis de financiamento, fomento. Só que ela não consegue fazer isso se ela não tiver um diálogo especialmente com o Conselho Superior de Cinema, por exemplo, que é um órgão colegiado que está ligado à Casa Civil, mas é o órgão que vai criar as políticas, de fato, né? Ele que vai criar as diretrizes para o audiovisual. Então, a Ancine dialoga com a Secretaria de Cultura, com o Ministério, com o Conselho Superior de Cinema e também, que acho que é um dos mais importantes, que é o que interessa muito para a produção independente, que é com o Comitê Gestor do Fundo Setorial. Então, em 2006, a gente tem a criação do fundo, né, que é o principal fundo de fomento, de financiamento, de recursos, que é o que lança os editais, é de onde vem o principal verba para os editais, né, do audiovisual. E existe um comitê que vai gerenciar todas essas lógicas de funcionamento do fundo, ou seja, é um comitê que vai criar as políticas os critérios de aprovação de projeto, como que vai ser a liberação de recurso. Então, ou seja, a Ancine não consegue sozinha, né? A gente acha que a Ancine tem uma autonomia máxima, a Ancine consegue regular o setor. Não, ela consegue desde que ela dialogue com as diretrizes do Conselho Superior de Cinema, desde que ela consiga, dialogando com o comitê gestor, que é o que vai gerir o principal fundo que a Ancine
né? Consegue administrar. Então, acho que são muitos fatores. Então, assim, para a gente entender esse panorama, né? A gente pega esses principais órgãos. E aí você me pergunta, beleza, já entendi que está na pasta da cidadania, já entendi que tem um diálogo com a pasta especial da cultura, né, da Secretaria de Cultura, já entendi que ela dialoga com outros órgãos relacionados ao audiovisual, e como é que está a Ancine hoje, né? Só para a gente lembrar, em outubro do ano passado, a gente tinha 2 diretores na Ancine, a Débora Ivanov, que acabou seu mandato em outubro, e a gente tinha o Alex Braga, que tinha sido nomeado em 2017 e que já era um dos diretores da Ancine, da diretoria colegiada da Ancine, certo. E que o seu mandato acaba no ano que vem. Então, ainda o tem mandato isso? Da Débora acabou. O mandato do Alex vai acabar também. Não exatamente, acaba em 2021. Pois é, não vai sobrar um, assim, não vai sobrar um. Então, o mandato da Débora ele acabou em outubro. Então, ficou só um nome na diretoria colegiada, né? Certo. Então, qual era o problema? Um nome não pode deliberar. É preciso uma composição de nomes de substitutos que possam deliberar com ele, né? Ele sozinho não conseguia deliberar a maior parte das demandas da Ancine. Então, o governo tinha até janeiro desse ano para poder indicar os nomes para compor essa diretoria colegiada com diretores substitutos. E é o que a gente tem hoje. Em janeiro, o governo deliberou 3 nomes para compor a diretoria. Que 2 são servidores e uma indicação do próprio governo. Certo. Uhum. Uma é a Luana Rufino, Vinícius Clay e o Edilásio Barra, que esse foi nomeado pelo presidente. Ou seja, a gente tem uma diretoria que consegue deliberar, mas consegue deliberar com o que a gente chama de ad referendum. Ou seja, tudo que eles deliberarem hoje pode ser revisto no futuro pela diretoria titular que assumir. Então, eles vão ficar 6 meses no cargo, eles vão ficar 6 meses no cargo, podendo deliberar, mas grande parte daquilo que eles deliberarem podem ser revisto, pode ser reaprovado, pode ser reanalisado, ou seja, não necessariamente se eles aprovarem alguma lei, algum edital, por exemplo, isso pode entrar em funcionamento se daqui a 6 meses a diretoria colegiada titular assumir e decidir que há algum equívoco ou algum problema, entendeu? Então, certo. E aí, o que isso leva assim, para o setor independente? É uma paralisação total de quase todas as atividades do setor audiovisual com relação ao que a Ancine pode fazer. Mas qual é, né? Eu fico. As pessoas se perguntam muito, né, o porquê, né? Então eu acho que não tem uma resposta única, porque na verdade são vários fatores que estão acontecendo com o audiovisual, e dentre eles que você não tem a diretoria colegiada que você tem que ter, entendeu? E que as decisões que seriam tomadas podem ser revistas, então eu acho até que a galera fica um pouco acanhada de certas decisões, até porque sabe que elas podem ser revistas. Exato. Né? E os funcionários de carreira também imagino que devam ter um certo receio de chancelar determinadas atitudes, porque eles vão permanecer ali e ele não sabe quem será o próximo chefe, né? Quem que vai entrar no futuro, né? Exatamente. O cara que é um funcionário que está ali há uma vida, que vai fazer carreira ali dentro da Ancine, o cara tem receio, né? Então houve uma diminuição da velocidade, né? E aí depois que beleza, entra a diretoria titular, né? Eles vão para onde, esses substitutos, né? Para onde eles vão ser realocados também? Então é uma coisa política mesmo, né? Uma coisa de relacionamento ali dentro, né? Então acho que também existe um receio por parte até da postura deles com relação ao que eles podem deliberar ou não, né? Certo. É bem delicada a situação. E aí isso culmina numa paralisação de, quase 80%, 90% daquilo que a Ancine normalmente conseguiria aprovar e deliberar e acatar e fornecer para o setor. Eu acho, cara, assim, que existem 3 fases assim, que me parecem bastante óbvias. Assim. Você teve a fase do Christian, né? Ele entrou em 2018, correto? Isso, no e início ele fez de 2018. uma grande mudança na Ancine, mudou o sistema de pontuação, teve editais automáticos e tudo mais. Então foi uma fase que eu acho até que trouxe uma certa agilidade à agência, apesar de que não era muito bom para os produtores pequenos e tal, mas ao mesmo tempo ele tinha uma lógica também de que, cara, ok, o produtor que já era de porte grande, que já tinha provado já a sua experiência, ele não precisava entrar em tantas
considerações para conseguir, tantas etapas para conseguir a aprovação de um projeto. Tem fundamento isso. Tá? Eu, pelo menos, acho que era uma ideia que tinha fundamento. Porém, eu acho que faltou um programa para as produtoras menores se desenvolverem. Eu acho que nessa parte ficou muito falho, né? E depois você teve a fase, né, do TCU. Polícia Federal bateu lá na Ancine, aí o TCU revogou as contas, aconteceu um monte de coisa e tudo mais. E depois a gente teve a troca de governo, né, de governo federal, onde claramente você tem um governo que não apoia as iniciativas da Ancine, as iniciativas do audiovisual, né, que não apoia o setor, né. Eu queria que você aprofundasse um pouco, Ju, essas 3 fases, assim, para que fique claro, né, o que aconteceu nesses mais ou menos 2 anos aí, 2 anos e pouco que se passaram. Bom, vamos pegar então nesse início que você falou da entrada do Christian, né. A gente vinha de um mandato longo do Manuel Rangel até 2017, e foi um mandato produtivo, porque ele durante o mandato dele, ele criou, de fato, né, o fundo estava ali, a lei 12485 estava ali, funcionou, certo. A gente viu que aumentou, né, teve um crescimento incrível da produção independente, a demanda de projeto, a gente tem um crescimento enorme. Nossa, tanto, né, a gente teve um crescimento... exatamente, crescimento de demanda, de projetos, de empresas que abriram durante, pós a lei. Foi incrível. A lei do SEAG. Assim, né, eu acho que, por exemplo, a Vira-Lata, eu acho que conseguiu se beneficiar dessa lei. Com certeza. Acho que vocês conseguiram crescer, né, na rebarba dessa lei, assim. Então, muitas produtoras se inseriram no mercado, conseguiram desenvolver seus próprios projetos. E aí, no final desse mandato, o Christian assume, né, por indicação do Sérgio Saleitão, que era o então ministro da Cultura no governo Temer, com o objetivo de mudar muito da lógica da Ancine. Então, a proposta dele, basicamente, era de criar novas condições, de reorganizar a estrutura da Ancine como um todo, o colegiado, os principais nomes que iriam entrar na base administrativa, obviamente nomes para auxiliá-lo nas demandas, né? Mas também mudar propostas e critérios na avaliação dos editais. E aí isso ficou, como você citou, isso pegou para a produção independente. Por quê? Porque, vamos falar as claras, assim, a produção independente no Brasil, ela é feita basicamente, ela é composta basicamente de pequeno e médio produtor. Se você cria indutores que atrapalham o desenvolvimento do pequeno e médio produtor, você mata uma indústria. Isso é fato, né? Ao mesmo tempo, entende-se o critério, como você falou, de que produtoras que já estão consolidadas, de que já não precisam provar mais nada da tua produção, elas precisam ter um destaque muito maior com relação aos outros. Então, isso meio que pegou. Mas, assim, a gente tem um mercado que é composto, cara, de pequeno e médio. Então, a crítica que ele sofreu logo no início, que a gente vai pensar, acho que foi em fevereiro, se não me engano, que a Ancine fez a parceria com a SAV e com o Mink para lançar novos editais sobre gerência do Mink e da SAV. Então, novas linhas sobre aquele programa do audiovisual Gera Futuro, né? Novos editais foram lançados logo de cara, assim, em março, se não me engano, os editais saíram com diversas linhas. Era um edital atrás do outro, né, cara? Eu lembro que teve uma época que uma você cacetada de linhas, né? Que começar a ler vários editais e entender se aquele teu projeto cabia aqui e se uma vez que você estava nisso não podia entrar no outro. Então, foi uma loucura, assim. Foi uma época interessante, assim. Eu lembro, cara, eu escrevi para mais de 15 projetos, para mais de 15 projetos em vários editais. Eu me lembro que eu auxiliei a Vira-Lata em alguns projetos nessa fase. Sim, foi muito bacana. Foi interessante. Cara, eram temas, né? Que você tinha que colocar infância, animação, games. Então tinha muitas coisas que você podia aplicar. Que era muito interessante, que depois foram boicotadas. Isso foi até um motivo de um debate enorme, né? Que o Bolsonaro tinha pedido para invalidar. Não foi ele, na verdade. Né? Foi o... Não me lembro agora exatamente. Não sei se foi o ministro ou se foi ele, que queria invalidar um edital que tinha sido lançado com temática específica para falar de gênero, né? E aí depois... Exatamente. Você lembra disso? Lembro, que era um edital de TVs públicas. Exatamente. Então, ele achava que a diversidade não era uma pauta para uma TV pública, e sim a TV pública deveria servir ao governo. E aí isso atrapalhava toda a lógica de funcionamento da TV, né? Mas que é uma bobagem, sinceramente. É uma coisa absurda, né? Justamente por ser uma TV pública que tem que ser inclusiva, que tem que ser informativa. Estarmos nós dois debatendo questões de gênero aqui
hoje é de uma coisa, a gente não precisa nem fundamental, falar muito. É fundamental. Não, mas eu digo assim, é tão absurdo assim, que agora a gente esteja debatendo isso, que eu realmente fico sem saber o que dizer, assim, né? Tipo, pô, é uma coisa tão óbvia, foi tanto tempo, né, para poder chegar a um momento onde você poderia ter uma liberdade enorme, entendeu? De cada um falasse, pensasse, fizesse o que quisesse, entendeu? E aí você entra numa situação onde, peraí, não é bem assim, peraí, não vamos falar sobre isso, peraí, isso aqui fere a família do Brasil e tal. É um retrocesso, assim, absurdo, cara. Eu não gosto de falar de política, mas esse é um papo que me revolta, cara, assim, eu fico muito incomodado. Nem tudo são flores, né? Se a gente pensar no conteúdo LGBTQIA+, a gente ainda não consegue ver esse escoamento na TV nem no cinema, né? Geralmente está num circuito mais periférico. Por isso que é tão urgente criar conteúdo sobre isso, por isso que é muito urgente falar sobre isso. E o mais bizarro é o governo interferir no conteúdo. Isso que é o mais louco, né? O governo tentar atrapalhar a criação. É, de certa forma, uma regulação, deveria, né, cara? É uma coisa... regular o conteúdo. Eu não vou nem falar de censura, mas é mais ou menos. Censura. Né? Você começa a indicar o que pode, o que não pode, é uma coisa meio velada, mas, de certa forma, você está fazendo uma censura a um determinado tipo de conteúdo. Deixou de ser livre, né? Ou seja, se você quer fazer conteúdo sobre esse tema que o governo não apoia, então você vai ter que financiar de outra forma. Exatamente. Se for acessar esses fundos aqui, você não vai poder falar sobre esse tema. Porra, isso é bizarro, né? E sem contar naquela história toda que o fundo não é exatamente o fundo do governo, é um fundo que vem da própria iniciativa. Que é composto de diversas fontes, da própria iniciativa do setor. E a gente financia. E tudo mais. Mas não é nem o tópico disso, né? Eu acho que aí vale uma outra live só pra gente falar dos fundos, né? Mas enfim, continue. Mas assim, o que eu quis dizer é que ele entrou já com essa polêmica, né? Então, o setor já achou, né, os próprios produtores já acharam um pouco esquisita essa postura logo no início, mas foi favorável porque lançou editais e, como você falou, movimentou o setor nesse início de 2018. Certo. A questão é que logo depois, assim, alguns meses depois, o TCU embarga aponta algumas falhas em projetos de prestação de contas. Ou seja, o TCU ele vai identificar que alguns recursos que foram utilizados, né, eles analisam a prestação de contas e identificam algumas falhas na documentação, no uso do recurso, especialmente nos recursos que foram usados através do FSA, dos projetos que valeram de recursos do FSA. E aí, imediatamente, isso na gestão dele, né? Então, imediatamente a Ancine cria um plano de ação e de ajuste para evitar uma completa paralisação do fundo, das linhas de financiamento, das propostas de regulação, fiscalização e tal. E aí começa todo um imbróglio. A Ancine cria um plano, o TCU veta, a Ancine cria um outro plano, o TCU veta, até que chega um momento em que a Ancine entende que, assim, se ela não paralisar as atividades, ela não consegue mapear as fragilidades, que vai muito além da prestação de contas. Começa lá na aprovação do projeto, na análise orçamentária, na liberação, na contratação, liberação de recursos e aí, né, por fim, a prestação de contas. Então, a Ancine começa a enxergar que o problema não começa na prestação de contas, mas está desde o início. Uhum. Então, o que é assim, a postura da Ancine? Ancine, cara, eu preciso paralisar minhas atividades, identificar, fazer um raio-x mesmo dos problemas de todas essas etapas, propor mudanças e novos caminhos para não haver mais negligência e evitar todos esses problemas e ruídos, que aí, assim, sinceramente, não tem culpados. É a produção independente, é a Ancine, é banco, sabe? Não adianta apontar quem que usou, quem fez má fé desse uso, né? É claro que tem o mau uso do recurso. Sabemos disso, né? Assim como tem em todas as áreas, tá? Mas não vou dizer aqui que não tem. Não, claro que tem. Eu já soube. É nítido você perceber que existe sim. Agora, o que eu percebo é que a grande maioria de situações problemáticas da prestação de conta, na verdade, são por um não entendimento de como funciona. Não é da má fé. Exatamente, de como apresentar a documentação, do que apresentar, o que pode, o que né? não pode, como é que eu lido com uma situação X ou Y, entendeu? Então tem muitas brechas ali. Mas eu percebo que a grande maioria tá ali realmente, tem falhas, tem falhas.
Pô, se você olhar a fundo qualquer prestação de contas de qualquer produtora, se você quiser encontrar um problema, você vai encontrar em todos eles. Pode ser projetos da vira-lata ou de produtoras de porte enorme, entendeu? Produtoras realmente grandes, você vai encontrar. Porque você nunca vai conseguir seguir exatamente todas as questões, tá? E ainda tem isso aí. problemáticas, tá? Relacionadas à contabilidade e aos impostos. Então você está gravando em outro estado, aí você tem um recolhimento do imposto, então você está 100% correto perante a prestação de contas, perante o recolhimento de tributos, tanto do município que você está, quanto de outro município se você estiver gravando em outro local. Então são uma série de questões que, para você fazer a produção executiva de um projeto no Brasil, cara, você tem que entender muito. Mas muito. Você tem que pesquisar que especialmente, cara. Você tem que ter um respaldo jurídico. É absurdo. Você tem que entender um pouco de direito, você tem que entender de contabilidade, você tem que entender de questões financeiras, você tem que conhecer as ienes da Ancine, entendeu? Cara, é totalmente possível todo mundo fazer, tá? Mas dá um puta trabalho. É uma coisa assim. É por isso que existe um cara chamado produtor executivo cuidando disso, porque. Não, de verdade. Assim, porque... Não, e uma equipe, né? Porque assim, também um produtor executivo para dar conta de projetos, cara, muito grandes, é para ficar maluco, é pra ficar insano, entendeu? Concordo, tem que ter plenamente. um controle, tem que ter uma pessoa responsável por cuidar assim, só pra por orçamento cuida do dinheiro. É uma cadeia de pessoas ligadas à burocracia da prestação de contas do projeto, tá? Então, assim, é claro que você tem que ter a prestação de contas, mas eu acho que você tinha que ter uma coisa mais voltada para o objeto de entrega, ou seja, você entregou o filme, tá aqui, o filme tá pronto, ele tá íntegro, ele tá na qualidade compatível com o orçamento, e claro, você teria que ter um grupo de notórios, né, ali que pudesse avaliar, os pessoas falar, cara, ok, esse projeto claramente usou os recursos necessários para ter uma produção adequada ao seu orçamento e tudo mais, mas eu acho que assim funcionaria muito melhor, porque agora você tem que prestar contas dos míseros detalhes. Ok. Então, o que a Ancine fez para melhorar essa tua dor aí com relação a isso, ele criou um sistema de prestação de contas, que, por um lado, é interessante, porque o próprio sistema, assim, são várias planilhas, vários documentos que você tem que subir, mas o sistema te acusa aquilo que está falho. Então, por exemplo, num determinado documento, se um determinado valor tá escrito errado, ou não tá com 00 no final, ele vai te acusar que ele tem um erro. Então, de certa forma, ele te ajuda. Mas aí criam barreiras, né, para ter uma perfeição também de prestação de contas que a gente sabe que não existe. Você acaba criando uma especialidade, uma expertise, entendeu? Em cuidar de projetos, da prestação de projetos para o audiovisual. Então, cara, tem consultoria especializada só nisso. Consultoria. Entendeu? Pessoas só para isso. Cara, a gente contrata. Pessoas só para isso. A gente contrata, e sim, uma galera boa. Contrata a galera da Remo Consultorias, Clarissa, que é ótima. Inclusive, a gente tem uma live com ela semana que vem, não para falar sobre prestação de contas, porque agora ninguém tá prestando conta de nada, porque ninguém tá fazendo nada. Mas, né, o Perdim aí. Estamos falando aqui sobre o Perdim. 3 planilhas? Rapaz, são 3 planilhas. Ô Lu, são 3 planilhas, mas vai fazer essa planilha aí, de relação de pagamento, Veja bem, gente, as 3 planilhas são as 3 que você vai entregar, beleza? Agora, as planilhas de controle... São múltiplas, são várias outras, né? Eu até criei um sisteminha que eu gosto muito, uma forma... Eu amo Excel, né? Então, tem várias automatizações e tudo mais... Mas mesmo assim, entendeu? Depois você tem que pegar aquilo tudo e passar para a linguagem, né, daquelas planilhas da Ancine para que haja um entendimento do cara que vai analisar esse projeto. Enfim, não critico ter a prestação de conta, porém critico a forma como isso é feito. Acho que poderia, né, ser feito de uma outra forma, onde fosse avaliado o projeto em si, tá? E você tivesse uma prestação com itens maiores, entendeu? E não realmente uma coisa tão que facilitasse um pouco mais a lógica, né? Porque nesse momento agora, o produtor acaba focando a vida inteira, né, em como cuidar daquele projeto, como prestar contas daquele, em vez de ele estar pensando em, como eu vou fazer um puta filme maravilhoso, foda, botar nos melhores festivais, como eu vou fazer esse filme render recursos, render dinheiro, ou render prestígio, entendeu? Não, ele está ali focado em ter que prestar contas. Enfim, são muitas e muitas questões. Para além, então, desse imbróglio do TCU, só para fechar a questão, acho que ainda teve um na Rebarbinha,
que foi o próprio afastamento do Christian. É verdade, que o Christian foi investigado por diversos crimes aí, que também não cabe a gente entrar aqui em detalhes, mas e aí isso atrapalhou também o funcionamento da agência, que culminou numa deficiência da diretoria colegiada. Exato. Então, e aí obviamente que o setor ficou muito prejudicado, muito mal visto também, e também completamente desalinhado, né? Acho que muitas coisas foram rompidas nesse, né, de parcerias, de diálogos, e aí, para piorar, troca-se o governo, como você falou, né, e entra um governo do Bolsonaro em 2019, que, sinceramente, completando a tua fala no início, né, ele vai cortar total diálogo com o setor cultural e especialmente o setor audiovisual. Então, assim, como uma autarquia vai ficar completamente isolada de todas as outras prioridades que ele enxerga quando ele entra no governo. As medidas, a própria Secretaria Especial de Cultura também, né, já em 2019, também não apresenta nenhum plano de emergência para o setor, porque se a gente pensar de 2018 para 2019, são um ano que não tem, um ano, desculpa, que não tem nenhuma linha, né? E aí a gente entra em 2020 agora, muito pior, em que a gente fica quase com 2 anos sem editais de fomento, sem incentivo, sem linhas, e, voltando lá para o início, o pequeno e médio produtor é o que realmente vai ser muito prejudicado nessa lógica. Então, quando a gente entra com o governo Bolsonaro, não ter esse diálogo é muito ruim, assim, não consegue, junto com os outros órgãos, deliberar e dirimir questões para avançar, né? Planos de emergência não são feitos, né? Soluções não são apresentadas. Aí a gente entra numa diretoria colegiada com nomes substitutos que estão ad referendo, então pouco podem, né, avançar, né? Pouco podem. Então, assim, eu acho um pouco mais complexo, assim, a situação que a gente está hoje. Então, bem estranho, assim, né? Cara, assim, a última vez que eu avaliei isso, que eu estudei sobre isso, eu lembro que, se eu não me engano, eram 980 projetos aguardando análise ou aprovação ou assinatura de contrato do FSA, de 600 Exatamente. produtoras diferentes, cara. Tu imagina Isso. Quantas pessoas, né? Qual o impacto disso na vida de tantas pessoas? Quantas milhares de pessoas, né, fazem parte desse conjunto que está aí preso por causa desses problemas, né? Pois é, e quantos produtores estão com projetos presos, esperando contratação, esperando liberação de verba, né? Em todas as etapas, né, cara? Como a gente falou aqui antes, né? Vamos lá. Vocês estão com um projeto, Exato. né? A gente tem 2 projetos que estão parados no FSA também, ali nos finalmente, ali, fazendo análise complementar, né? Ou para contratação. Realmente eles não andam, é isso mesmo, né? Estou respondendo aqui um pouco das perguntas. A Lu falou aqui, a análise complementar não anda. Não anda. Acho que um dos projetos de vocês é de análise complementar, né? Não é o do Euclides? Não, a gente tem projeto que tá no SWAT, ou seja, que é uma grana que era um projeto, uma grana de SWAT do canal, né? Ou seja, que é um dinheiro do canal, entendeu? Tipo, o cara não tá nem mais no fundo, o dinheiro já saiu de lá, E aí, não anda, né? E os projetos parcialmente aprovados, né? Eu digo, os projetos que ganharam o edital e que estão ali aguardando uma situação relativa ao FSA e Ancine. O que acontece com eles agora? O que você acha? Você tem essa resposta? Cara, eu dei uma olhada nas deliberações da diretoria, assim, eles estão avançando com liberação de recursos, eles estão avançando com algumas questões de projetos, mas o BRDE também consegue fazer, mas a passos muito lentos, assim, né? A Ancine, cara, se a gente pensar, é o que você falou, tem mais de 900 projetos, 4.000 de prestação de contas, 600 empresas, eles não conseguem criar ele não consegue escoar esse fluxo de projetos. Então, assim, as coisas estão andando, mas estão andando a passos muito devagar. Eles, se não me engano, tinham pensado em criar critérios, né, para essa análise, para avançar com os projetos, mas não sei se colocaram em prática isso. Né? A princípio seria só para projetos via renúncia fiscal, mas também as coisas estão paradas, assim. Então, assim, os projetos que estão já em análise, com análise complementar e tal, com contratação e tal, eles vão andar, mas assim, entenda quando, que, né? cara, tem uma fila.
O BRDE está funcionando, a gente consegue falar com o BRDE, entender um pouco a situação, mas também não depende só do BRDE, né? Depende da Ancine também, dialogar com o banco. Então, claro, são vários fatores aí que travam E eles estão muito pegados, né? Assim, muito atarefados, porque realmente é uma quantidade de projetos muito grande, então ele está caminhando, né? Imagino, com equipes reduzidas. Agora, então, no meio dessa pandemia, com uma equipe muito menor. Evoluindo aqui no nosso papo, queria te perguntar o seguinte. Beleza, vamos lá. Dito todos esses problemas aqui que falamos, né, que já é uma realidade para todos nós, o que você entende, né, como tendência para o audiovisual nesse momento? Tá? Aí eu diria, é uma pergunta que está além da Ancine, tá? Ela está além dos problemas do governo, ela está além dessas situações. Assim, o que você acha, né, que em função também desses problemas e do caminhar do audiovisual no mundo, para onde você acha que a gente vai caminhar agora? Tá, eu acho que, assim, primeiro, assim, né, a gente está num período que aí aguça mais a dificuldade, né, do setor, né, que a gente está num período de pandemia. Então, assim, eu acho que pós-pandemia, quer dizer, durante a pandemia e pós a pandemia, a gente vai ter uma retração muito forte na economia que vai impactar com certeza o fechamento de empresas, tá? Isso que já está acontecendo agora. Mas o que eu acho que, assim, como perspectiva futura e tentando ser bem otimista, assim, nos meus pensamentos e planejamentos, assim, para o futuro, assim, acho que tem que voltar a ter um diálogo de uma parceria público-privada. Eu acho que é fundamental retomar essa questão, ainda que num governo como esse, que é bem difícil o diálogo, mas eu acho que é necessário para se criar novas formas de financiamento, para se criar novas propostas. Acho que tem que haver um debate muito amplo com os players do mercado para ver o que eles estão precisando, que realmente eles vão querer pós-pandemia e como que eles podem abarcar a demanda da produção independente, né? Eu acho que os canais eles precisam também apresentar um panorama em consonância com a própria produção, né, de entender qual é a lógica. Uma das questões que vão mudar também são as estratégias de distribuição de conteúdo. Assim, isso acho que já está muito claro, né? O VOD está se estabelecendo pela conjuntura, pela lógica, né, do momento. E aí eu acho que novas formas de modelo de negócio, novas formas de estratégias de lançamento vão ser proporcionadas pós-pandemia, né? A gente estava discutindo ontem uma notícia que até a Vira-Lata publicou, na Itália, né? A Itália, em 15 de junho, vai voltar à reabertura dos cinemas. Mas aí vão ter protocolos de higiene, de segurança, controle de público. Não são todos os filmes que vão poder ser lançados, muitos filmes ao mesmo tempo. Então acho que vão surgir novas dinâmicas de distribuição, de modelos de negócio, de direitos, novas dinâmicas do consumo em termos de oferta, demanda, o que as pessoas vão querer. Acho que vai ter uma nova entrada de player no mercado. Vê aí a Amazon já entrando e querendo conteúdo de produção independente, né? Então, e mais do que isso, assim, eu acho que, por incrível que pareça, tá? A Lu, sendo otimista, a coprodução internacional eu acho que também vai ser um ponto bem favorável. Eu acho que no momento de pandemia os países estão, pela minha visão, tá? Criando redes e plataformas de projetos para você buscar a coprodução internacional, para facilitar o business entre produtores de países diferentes. Então, eu acho que por incrível que pareça, novas dinâmicas de relacionamento entre as empresas, de consumo, de distribuição de filmes, de modelo de negócio vão surgir. Não sei como, não sei quando, mas eu acho que... E é claro, assim, um desejo, aí sim sendo bem otimista e bem poliana, que a Ancine volte a ter a sua importância dentro do setor e que consiga dirimir as políticas que ela tem de sua competência, para realmente voltar o crescimento do setor da audiovisual e a produção independente. Juliana, a gente tem que pensar na produção independente, cara. É por isso que eu queria te trazer aqui para trazer a todos nós essa mensagem fraterna, entendeu? Que nos afaga, emotiva, sensível. Não, eu tô, cara, de acordo. Mas tem que ser, também não... isso aí, tá? Cara, a minha opinião, até respondendo algumas perguntas também, o pessoal estava comentando que acha que os canais vão começar a pressionar, né, por medidas, né, porque eles precisam cumprir a cota de tela. A questão é que ele cumpre cota de tela também com conteúdo antigo. Então ele compra
conteúdo antigo para poder exibir, né? Foi assim no início da criação da lei da TV a cabo. Foi, mas a Ancine criou um dispositivo para impedir. Para impedir. Mas se você, né, imagina, né, que essa regra foi criada, né, essa lei foi criada para você ter uma cota de tela, você tinha que também fortalecer a indústria. Não dá para você ter uma coisa ou outra, senão vai realmente acontecer isso. Então, como é que o canal vai cumprir a cota? Não dá para ficar capenga, né? Exatamente. Né? Então isso vai ser um problema. Mas o que eu acho que acaba acontecendo é que, naturalmente, os canais não vão conseguir. Eles vão começar a reexibir programação, entendeu? Vai ter uma sequência dessa. Porque eu acho que o canal pagar a produção completa, né? Cara, eu não vejo como uma realidade, assim. Eu acho que, apesar de achar até que deveria ser, tá? Não o canal pagar, mas sim existir um entendimento entre produtora e canal do tipo, cara, aquele projeto que você está criando é um negócio. Aquilo é além daquele conteúdo, aquilo é um business também, tá? Isso especificamente programas para TV, tá? Não tô falando aqui de cinema, de autoral, é outra coisa. Mas, então não dá também pra gente sempre querer que trazer um conteúdo, o canal paga, você licencia e depois segue para outra coisa. Então eu acho que faz sentido você também, o produtor também buscar fontes de financiamento além do canal. Tá? Como patrocinadores e tudo mais. O problema é que agora é difícil o patrocínio também, porque as marcas também estão acuadas, né? Então o momento atual ele é complicado. As indústrias estão muito para recuadas, todos os lados. Mas eu acho que a tendência do VOD ela é enorme, né? Ela é absurda, né? E aí a gente tem que falar dos grandes players, como a Amazon, Netflix, a Globoplay. Tem muitas pessoas que não sabem, né, que a Globoplay, ela é um puta player, cara, de VOD. As pessoas aqui não entendem ainda exatamente com essa dinâmica. A Amazon quer projeto. Quer projeto, cara. Quer projeto, entendeu? A gente tá até apresentando um projeto pra Amazon agora, até evoluímos aí numa conversa com ele, tô super animado. Vamos lá, Amazon, vamos fechar esse projetinho aí, entendeu? Enfim, estamos super animados, né? Mas eu acho que é uma tendência dessas plataformas ganharem um mercado mais até do que já estão agora, até porque isso é uma tendência tão natural, é só você observar o seu próprio hábito de consumo. Pensa bem, quando é que você chega em casa e pensa, 10 horas começa, sessão lá no canal X. Cara, tu não faz isso. Dificilmente, sabe? Tem pessoas que fazem, que mantêm esse hábito, mas a grande maioria das pessoas não, entendeu? A grande maioria das pessoas chega em casa e, cara, eu quero assistir o que eu quero assistir na hora que eu quero assistir, no celular, no tablet, na TV, entendeu? Isso era uma coisa que a gente conversava anos atrás e hoje isso é a maior realidade. É só você olhar o seu próprio dia a dia. Pois é, mas aí acho que isso traz uma outra questão, desculpa te interromper, que é o seguinte, o VOD não é regulamentado no Brasil, né? Exato. Não é regularizado no Brasil, né? Então aí isso traz uma outra discussão, né? De players estrangeiros vindo aqui praticando, né? Exercendo a atividade aqui no Brasil, não pagando todos os impostos, não pagando imposto, não pagando uma cacetada de coisa e recebendo lucro, e tendo lucro, e as pessoas aderindo e eles cobrando pelo serviço e tal. Então, acho que também isso traz uma outra questão, né? Tipo, eles exploram o nosso mercado, mas tão pouco querem o nosso conteúdo, né? E assim, a Netflix promete não sei quantos bilhões para a produção independente brasileira, mas assim, para quem? É para os pequenos e médios produtores? Efetivamente é para quem, sabe? Para tu entrar com um projeto, né, na Amazon, na Netflix, é difícil, cara. Eles contratam pouquíssimos projetos por ano, não são regulamentados, mas é aquilo, né? Eu acho que a regulamentação, ela não acompanha a velocidade e a evolução do mercado. E isso não é uma exclusividade do nosso setor, isso acontece, cara, imagino, que na grande maioria dos setores, porque é muito rápido. E cara, os gestores, né, os burocratas, eles não conseguem, cara, regular isso na velocidade e acompanhar a evolução disso. Mas sim, temos que pensar nisso, temos que pensar na regulação do VOD. Eu acho que, claro, é óbvio, senão você vai acabar tendo uma situação que nunca, em momento nenhum, vai privilegiar o pequeno produtor. Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like.
Agora, Ju, você acha que agora você vai caminhar mais para a área acadêmica ou você vai partir para o mercado depois ou você vai fazer os dois ao mesmo tempo? O que você está imaginando? Cara, essa é a pergunta que todo mundo me faz, né? Porque é difícil conciliar. Eu faço doutorado em Juiz de Fora, então eu moro aqui no Rio e vou para Juiz de Fora toda semana, quer dizer, ia, né, antes da pandemia, ia para Juiz de Fora toda semana fazer doutorado, no sentido de ter aula e de dar aula também, né? Quando você é doutorado, você é obrigado a dar aulas para graduação na universidade. Então eu estava dando aula lá, e aí, assim, eu gosto dos dois. O meu sonho de vida é poder juntar os dois, né? É ser professora, ser acadêmica, pesquisadora e tocar a vida de projetos e produção executiva. Legal. Seria lindo. Mas no momento eu confesso que eu estou tendendo para o mercado. Eu acho que o mercado está um pouquinho mais honesto do que a academia, assim. Está um pouco mais movimentado, tá me chamando um pouco mais de atenção. Eu achei que você me dá uma resposta diferente, cara. Até porque... Eu acho, porque no teu lado acadêmico, você pelo menos no momento atual tem... de certa forma, uma garantia, né? Mas é difícil, né, cara? Não tem muito concurso, tem pouco curso, não são todas as universidades que têm cursos voltados para audiovisual, então exato. A concorrência é muita, né? Queria entrar com um quadro aqui, que é bem clichê, mas que eu me amarro. Que é o seguinte, né? Que é de primeira, entendeu? Eu vou falar uma parada, tu fala outra, entendeu? Eu te pergunto uma coisa, você diz outra. Cara... Tá bom. Só não conta pra ninguém que eu já te mandei ontem e você já tá com tudo na ponta da língua. Tá bom. Mas quem disse que eu pesquisei? Mas aí, cara, não fez o dever tem que ser espontâneo. Vamos lá. Uma paixão. Caraca. Minha família. Muito bem. Um filme. Pensei em muitos, né? Mas assim, eu gosto muito do Her, com Joaquin Phoenix, eu acho bem bacaninha, assim, bem profundo, fala de tecnologia, das novas relações do ser humano com a tecnologia, acho bem bacana. Cara, tu sabe que eu comecei a ver esse filme... Dormiu? Eu tava bêbado, cara, foi uma merda. Eu tenho essa mania terrível, cara, várias vezes eu olho no Netflix e falo, cara, como é que eu tava vendo esse filme e... Eu olho lá, eu vi metade do filme, falei, gente, eu não me lembro disso, entendeu? E provavelmente foi um dia que eu bebi alguma coisa, deitei e fiquei vendo ali e sequelei, entendeu? Enfim. Você não entendeu. Eu vou ver, eu tenho que voltar ele, eu vou ver. Vamos lá. Volta. Uma série. Cara, eu vou falar uma que eu tô terminando agora, que, porra, eu acho fantástico, que é How to Get Away with Murder, com a Viola Davis. Cara, é sensacional. Puta que pariu, é muito bom. Você vê, eu passo mal, assim, toda temporada, final de temporada, você sai com falta de ar. Olha, uma dica, pra quem tem ansiedade, é proibido assistir essa série. Ai. Então, Gabriel, você não pode assistir essa série. Eu comecei a ver e não gostei dessa. Não. Não é o meu estilo. Eu adoro séries de investigação e tudo mais, mas, cara, pô, Mind Hunter é maneiro pra caralho. Mind Hunter também. é foda. A gente já trocou uma ideia. Cara, mas nessa linha... Tem sempre várias. Tu já viu The Killing? Não vi The Killing. The Killing, no Netflix, ela tem o melhor primeiro episódio de série que eu já vi. Tipo, eu terminei o primeiro episódio e eu falei, puta que pariu, vou ter que ver o segundo. Que merda. Entendeu? Não teve jeito. Assim, eu tô avançando em Succession, que você tinha me falado pra ver, mas, porra... Sacal também, né? Só os diálogos que salvam, né? Convenhamos. Eu gostei. Porra, pelo amor de Deus. Ganhou, Vamos lá, uma inspiração na sua profissão? Tem alguns nomes, né? Mas assim... Tem que escolher um. Você tá... você tá um cara que eu gosto muito, que é o Luca Paivamelo. Ele é um showrunner da Scriptonita aqui no Brasil, ganhador de Emmy, é criador do Bugados, que tá no Gloob agora também. Certo. Ele é ótimo, assim, é um criativo muito incrível, muito sensível. E acho que é uma inspiração, assim, de projetos, de criatividade. Acho que ele tá na minha linha de frente, assim. É um cara super generoso também. O que você gostaria que mudasse no mundo? O mundo seria um pouquinho melhor se as pessoas fossem um pouquinho mais generosas. Se as pessoas fossem um pouquinho mais generosas no sentido de entender a temporalidade do outro, as fragilidades, as dificuldades. Acho que as relações seriam muito mais interessantes, assim, seriam muito mais honestas. Legal. E, cara, fechando esse quadro, o que você vai fazer quando acabar a quarentena? Eu vou encher a cara com meus amigos na rua.
Eu vou estar lá contigo, com certeza. Abraçando, dando um beijo no cangote, assim, pelo amor de Deus. Caralho, a gente vai estar lá no bar do Momo comendo bolinho de arroz. No Momo, enchendo a cara e comendo bolinho de arroz. Essa é a... Muito legal, cara. Jô, eu queria agradecer imensamente a sua presença, cara. Pô, muito legal você participar aqui da nossa live. E galera, é isso. Vamos continuar tentando. Afinal, somos brasileiros, somos produtores e a gente não desiste. É isso. Vai dar certo. É isso aí. Bola pra Fiquem frente, seguros, vamos superar tudo. Fiquem em casa. Obrigada, valeu. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.